Graças a Deus a data FIFA acabou e os jogadores voltam de suas seleções porque amanhã tem Fla-Flu. Meu amigo, amanhã tem Flamengo e Fluminense. Então bora atualizar todas as informações do mais querido, do nosso amor maior, o Clube de Regatas do Flamengo. Tem jogador titular que recebeu proposta do futebol europeu. Então fica comigo até o final para saber. Deixa o like, se inscreve no canal, link na descrição do SBT Rio como créditos de direitos autorais e bora pro vídeo. Vamos falar de Flamengo? Fez um penúltimo treino aí antes do clássico contra o Fluminense. Hoje o treinador Felipe Luiz terá à disposição os jogadores que estavam convocados pelas suas seleções. Vamos ver. O rubro-negro já está perto de ver o Flamengo jogar novamente e em um Fla-Flu. O elenco já fez o penúltimo treino e faz os últimos ajustes para enfrentar o rival que vive em situação diferente na tabela. A partida serve para a equipe ficar mais próxima da vaga na Libertadores do ano que vem e afundar o tricolor na zona da degola. O jogo marca o quinto encontro entre as equipes em 2024. Além disso, o rubro-negro está a 8 jogos sem perder para o rival e venceu o primeiro turno por 1-0 com gol de Pedro. Nesta quarta-feira, Felipe Luiz irá contar com os jogadores que estavam por suas seleções. Gerson e Fabrício Bruno são esperados pela comissão técnica do Flamengo. O meia deve realizar trabalhos regenerativos na academia, já que atuou no jogo contra o Peru. Já os outros também chegam nesta quarta e participam do treino, com exceção de Eric Pulgar, que só vem no final da tarde. Até a partida, Felipe Luiz organiza a equipe para ir em busca de mais uma vitória à frente do time. Vene Casagrande não tem informação do time que vem para esse Fla-Flu, mas eu quero saber a opinião sua. Se você tivesse todos os jogadores à disposição, inclusive os convocados, fisicamente 100%, qual seria a sua escolha aí para esse jogo? Olha, vamos lá. Se a gente for parar e analisar, Fernandinha, os jogadores que estavam com suas respectivas seleções que têm um problema físico já há um bom tempo, eles ainda estão buscando a melhor forma física. De La Cruz e Arrascaeta. Para esse duelo eu não colocaria esses dois, de verdade. Talvez eu nem relacionaria, porque são dois jogadores que participaram de jogos com a seleção uruguaia e, repito, são jogadores que ainda estão aprimorando a forma física. E domingo tem final, hein? Domingo. Até porque o Flamengo tem o Alcaraz, que pode fazer uma função ali que o Arrascaeta faz, ou até mesmo que o De La Cruz faz. Esses dois jogadores eu não utilizaria e não utilizaria o Gerson também. Lembrando que o Gerson vem de uma sequência muito grande de jogos na temporada com a camisa do Flamengo, inclusive participou ontem do jogo da Seleção Brasileira, deixou o jogo com dores ali no pé, o próprio jogador falou na unha, dizendo que é um problema na unha, que não vai preocupar, mas enfim, descansa esse jogador pensando no jogo de domingo, aí talvez você bote um outro atleta ali, o Everton Araújo pode dar conta do recado nessa posição. Agora, o Fabrício Bruno eu colocaria à disposição, o Varela eu colocaria à disposição e o Gonzalo Plata eu também colocaria à disposição e o Pulgar vai ser uma incógnita, porque ele ainda nem chegou ao Rio de Janeiro. Talvez eu nem relacionaria esse jogador. E jogou 84 minutos. Pois é, porque ele jogou ainda ontem. E para mim é um jogador titular. Ele performa muito bem ali na titularidade, primeiro volante. Eu pensaria no jogo de domingo também. Lembrando que esse jogo, na minha concepção, é muito mais importante pro Fluminense que propriamente pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que priorizar a Copa do Fla-Flu, né? Nessa semana. É fato que o Flamengo tem que priorizar a Copa do Brasil, porque é um jogo de Copas e tal, e mata-mata. Ser Fla-Flu já se torna importante. Futuro, né? Mas a gente não pode nunca desprezar um clássico regional, Lucas Pedrosa. Eu acho que o Flamengo também não pode desprezar esse jogo com o Fluminense, porque perder para o Fluminense e para o Flamengo também não vai ser um jogo qualquer. É um clássico que se perde. Perder um clássico é um desastre. Diferente. A gente sabe o que acontece quando se perde um clássico no Rio de Janeiro. Sim, eu entendo que o Felipe Luiz vai colocar, junto com a fisiologia, junto com o departamento médico, que ele tem de melhor em campo. Eu não acho que ele vai colocar um time reserva ou algo desse tipo, principalmente por tudo que você falou aí. A responsabilidade de você jogar um Fla-Flu, ela é sempre grande. E o Flamengo vem de uma data FIFA onde a maioria dos jogadores estão descansados. Então, assim, por mais que tenha essas situações, concordo, para mim, Gerson não tem que jogar, Pulgar não tem que jogar, o Arrascaeta e o De La Cruz também devem ser preservados, não só pela questão física, mas pela questão também do nível técnico deles, de você correr o risco de perder esses jogadores para um jogo importante. Mas o resto que ficou treinando aqui, Fabrício Bruno, que nem foi utilizado, para mim também teria que ir para o jogo pela importância que tem esse Fla-Flu. Claro que a Copa do Brasil é o momento mais importante do Flamengo na temporada,
Mas o Flamengo ainda pensa, repito, em ficar entre os 4 ali e quem sabe até mesmo pensando no jogo a jogo, como o Felipe Luiz fala, pensar em título. Eu não acredito nisso, mas ficar entre os 4 pela disputa que tem ali nessa zona de classificação da Libertadores, se classificar diretamente para a fase de grupos é muito importante. Tem outro ponto também, que a gente fala que é muito importante ter tempo para treinar, ficar um período sem jogos, mas também é ruim, se a gente for parar e analisar, se o jogador ficar muito tempo sem atuar. É o caso do Fabrício Bruno, por exemplo. Sim. O Varela até jogou pela seleção uruguaia, então tem jogadores ali que não podem perder o ritmo de jogo. E é óbvio que o Felipe Luiz vai pensar nisso. Exemplo, no ataque, ele deve utilizar o Gabigol. A gente não sabe o time ainda porque ele vai finalizar a preparação em treino na tarde dessa quarta-feira. Inclusive, não sei se eu falei ontem, mas sempre bom lembrar, o treino está sendo à tarde justamente para ter esses jogadores que estavam com as seleções ali também à disposição para essa atividade. Então, importante dar ritmo de jogo também a esses atletas pensando no duelo com o Corinthians no domingo. Vene Casagrande, olha, agora a gente também tem um outro, não é um drone seu esse, né, o Vene? Foi o Globoesporte.com que publicou primeiro. A gente até depois vê o nome do jornalista, explica essa história da Juventus tendo interesse no zagueiro Léo Ortiz, Vene Casagrande. Se eu não me engano, o jornalista foi o Caê Mota. Caê Mota. Eu posso estar errado, então foi mas o drone enfim, dele. Desculpa, foi a galera do GE, e aí a gente confirmou essa informação. O que aconteceu? O empresário ligou para o Flamengo falando que a Juventus da Itália tem interesse no zagueiro Léo Ortiz. Até porque o jogador ele tem passaporte europeu, que facilita muito. Quando tem passaporte europeu, o jogador ele não conta como estrangeiro. Ou seja, isso para o futebol europeu, para o clube europeu é maravilhoso. E aí o empresário ligou para o Flamengo avisou, nem adianta, a gente não vai negociar nenhum jogador nessa reta final de temporada, até porque hoje o zagueiro Léo Ortiz é titular com o técnico Felipe Luiz e o Flamengo não teria como contratar um outro jogador para substituir esse jogador nessa reta final. Futuramente pode acontecer, não tem como eu adivinhar, mas nesse momento o Flamengo não vai abrir negociação para vender o zagueiro Léo Ortiz à Juventus da Itália. Ter perda esportiva nesse momento geralmente não é uma opção para o Flamengo, né? Chega nesse momento da temporada tão decisivo, dificilmente a gente viu nos últimos anos o Flamengo perdendo peças com calibres técnicos tão importantes como o Léo Ortiz por conta de grana, né, ô Pedrosa? Pode ser Aliás, a peça que lembra for, aí os últimos anos? O... Quem que foi vendido depois do segundo semestre assim? Não, pode ser a peça que for, pode ser o valor que for, a diretoria do Flamengo não vai vender ninguém. Tem um ano eleitoral acontecendo, gente. Eles não precisam de dinheiro para poder resolver a vida deles. Eles precisam ganhar alguma coisa. Ninguém vai sair. Pois é. E assim, Pedrosa mencionou um fato que é extremamente importante. Ano eleitoral. Eleições. Por exemplo, na segunda-feira teve o lançamento da chapa do Rodrigo Duche, que é o candidato da situação. Teve tuitaço nas redes sociais falando Duche não. Por que isso? Porque a bola não está entrando. O Marcos Braz não foi reeleito a vereador do município do Rio de Janeiro porque a bola não está entrando. Qual é a preocupação deles nesse momento? É a bola entrar. Eu duvido que eles vendam algum jogador, ainda mais se falando de um jogador que hoje é considerado titular, e mesmo que não fosse titular, é um jogador extremamente importante, joga de zagueiro, joga de volante. O Pedrosa foi muito bem lembrar aí que é ano eleitoral. Tá aí, nação, a Juventus da Itália está interessado na contratação de Léo Ortiz, que hoje é titular no time de Felipe Luiz. Mas, segundo informações, o Flamengo já avisou que não aceita sentar para conversar com o clube italiano nesse momento. E a multa rescisória é de 80 milhões de euros, cerca de 493 milhões de reais. É muita grana, então o Flamengo dificilmente vai desfazer desse jogador, ainda mais agora com reta final da temporada. E Léo Ortiz é um dos melhores jogadores do Flamengo nessa temporada. E aí, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Link na descrição do SBT Rio como créditos de direitos autorais. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.